No dia 5 de novembro de 1792, em plena Revolução Francesa, na Catedral de Notre-Dame, com aproximadamente 15 mil pessoas, o jovem Jean-Gaspard Chometré subiu ao púlpito da veneranda Catedral Gótica e proclamou: Deus não existe. A França não precisa de Deus. O nosso Deus agora é a razão da lógica, a razão do pensamento. E enquanto a multidão o ovacionava, da sacristia saiu um simulacro de procissão, carregando a jovem bailarina Candale, do Teatro da Ópera, vestida como a deusa razão e indumentária da Babilônia. Ela desempenhava um papel para que fosse substituído Deus, aquele Deus tradicional, pela razão e a lógica. O fim do século XVIII era o preparatório para as luzes do século XIX. E logo depois, a Revolução proclamou a destruição de Deus. As igrejas foram invadidas, arrebentados os seus altares, atirado fora os objetos de culto, e imediatamente uma loucura, naqueles dias do terror, tomou conta de toda a França. As ruas, as praças, que guardavam nomes de santos, tiveram-nos substituídos pelos nomes da Revolução. Aqueles dias do terror, realizados por Robespierre, Marat, Danton, significariam também a queda do movimento que abalou a terra, porque logo depois, o jovem corso Napoleão Bonaparte entrou em Paris e se proclamou como grande cônsul, firmou a segunda concordata com o Vaticano e trouxe à França Deus de volta. No dia 2 de dezembro de 1804, na mesma Catedral de Notre-Dame, Napoleão Bonaparte havia mandado chamar o Papa Pio VII para coroá-lo imperador. E diante de aproximadamente 20 mil pessoas, ele quebrou o protocolo, tomou a coroa das mãos do Papa, autocingiu-se. Depois foi cingir Josefina como a primeira imperatriz da nova era que começava. E demonstrando a sua ojeriza ao Papa, mandou encarcerá-lo no seu castelo em Fontainebleau, nos arredores de Paris. O século XIX é assinalado pelas grandes conquistas da ciência. Em abril de 1862, um jovem médico descobre no cérebro humano o local da fala. Esse jovem médico consegue realizar uma das maiores façanhas a respeito do cérebro humano. Ele havia identificado a razão por que Monsieur Le Borgne, sem ter nenhuma afecção no aparelho fônico, não podia falar. Durante 21 anos, esse homem enunciava apenas uma palavra e esteve internado na Universidade de La Salpêtrière por 21 anos.
até o momento em que, dominado por uma enfermidade pertinaz, teve necessidade de amputar a perna. E o jovem médico, Jean Paul, percebeu que não havia cura para este homem. Aguardou morrer e depois começou a perguntar-se por que este homem, que tinha as cordas vocais perfeitas, que podia falar, não falava. Retirou-lhe o cérebro e ficou observando do lado do corpo caloso aquele emaranhado que lhe desafiava, desculpe, que lhe desafiava a inteligência. E observando um lado e outro, com muita percussência, ele notou que do lado esquerdo havia uma despigmentação. Tomou do bisturi e adentrou o corte, até encontrar um tumor. E depois de extrair o tumor, ele proclamou a primeira conquista a respeito do cérebro. É aqui, na terceira circunvolução frontal esquerda, que a criatura humana fala. E a partir desse momento, esta área do cérebro passou a ser conhecida como área de Broca. Jean Paul Broca, ou Paul Broca, como é mais conhecido na medicina. O século XIX é o grande período da microbiologia. É o instante em que a ciência se divorcia da religião. As descobertas extraordinárias de Pasteur, que liberta a humanidade da enfermidade cruel, portadora pelos animais, especialmente pelos cães. Logo depois, a descoberta do bastonete da tuberculose por Koch. E mais adiante, a descoberta do vírus de Hansen, que era o destruidor através da lepra multimilenária. É também o período glorioso da fisiologia, especialmente na Universidade de La Salpêtrière. A imagem gloriosa do grande filósofo e fisiólogo Jean-Martin Charcot fascina, e ele descobre que o cérebro é um andar de 2 pavimentos, ou é uma edificação em que a consciência tem pequena parte na sua elaboração. As suas conquistas através da hipnose das histéricas atrai a Paris a personalidade controvertida de Sigmund Freud, que estava lutando contra o colégio judeu em Viena, das observações da sua futura psicanálise. O eminente mestre vem a Paris, vai estudar e descobre o inconsciente. Ele percebe que a criatura humana tem no seu cérebro um edifício. O inconsciente profundo, o subconsciente que lhe pertence, a consciência e a superconsciência, a área nobre dos acontecimentos do futuro. Nesse período, os cientistas proclamam que Deus não tem nenhum significado na vida. 3 deles, Moleschott, Büchner e Carlos Vogt, asseveram que a alma é o resultado de uma exsudação cerebral. E explicam, da mesma forma que os rins produzem a urina, o cérebro produz a alma. As gargalhadas de zombaria tomam conta da cultura. A filosofia parece enlouquecida. As propostas de Schopenhauer, o encanto extraordinário de Frederico Fichtner,
apresentam um mundo inteiramente novo. E logo depois é proclamada a morte de Deus. Friedrich Nietzsche assevera que Deus morreu e que as catedrais nada mais são do que o mausoléu de Deus. E rompe o século XX. E nesse terrível território de negações, a ciência da física está atordoada, porque em 1872, William Crookes descobre os raios catódicos. Logo depois, Röntgen consegue descobrir os raios X. E Madame Curie, por volta de 1902, consegue detectar a radiação. Um pouco antes, em 1900, Albert Einstein havia proclamado a sua teoria relativa do universo, a relatividade do tempo e do espaço. E o novo capítulo irá abrir-se para a física newtoniana. Investigações cuidadosas penetram no átomo, conseguem descobrir que ele é constituído de 3 partículas. E se inicia um período inteiramente novo, que vai culminar com a área da energia. A física quântica remodela toda a Terra. E o pensamento da escola de Copenhague, apresentando a teoria da complementaridade, vai apresentar que a matéria é energia condensada e a energia é matéria desagregada. Chegamos então ao período da fissão nuclear. E as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki apresentam a força poderosa do átomo na sua fissão, demonstrando que todo o universo está contido nessas micropartículas, hoje 63 já descobertas. É um período de euforia. Então, a própria psicologia dos anos 50 favorece uma renovação. Os Estados Unidos estão em guerra com o Sudeste Asiático e os jovens não querem ir para a guerra. Nas universidades de São Francisco, na Baía de São Francisco, os jovens se rebelam e o mestre francês grita: não vão à guerra, vamos fazer o amor ao invés de fazer a guerra. E nasce o filosófico sociológico apresentador do que será mais tarde o hippieísmo, o doce período da flor e do amor. A flor emburrece-se e o amor desce às vascas da toxicomania. 3 jovens ingleses começam a cantar baladas em um daqueles bares da sua cidade natal. As vozes crescem, tomam conta do mundo, e os hippies embalam mais de 2 gerações. Um caminhoneiro que parece ter molas nos quadris começa a cantar baladas e modifica a estrutura da música terrestre. Elvis Presley apresenta as belas canções do rock. Os Beatles apresentam o filme O Submarino Amarelo. E a música agora é revolucionária. Tipos exóticos aparecem nos palcos do mundo. E por volta de 1968, 3 dias de manifestação da doença que tomou conta da sociedade nos anos 60. Droga, rock and roll e sexo. Em uma fazenda abandonada que atraiu aproximadamente 80 mil jovens que se deixaram embriagar sob chuva torrencial e mudaram a estrutura da terra. Para que Deus? Não temos necessidade de Deus. A Igreja Católica movimenta-se
E na Holanda vai publicado o Catecismo da Nova Era. Jesus existe. É publicado pelos sacerdotes holandeses. Mas Deus, não temos prova de Deus. Deus não existe. E logo a terra mergulha em uma grande noite. A noite do sexo, a noite da droga, a noite da degradação. É um momento cruel, terrível. Mas nesse instante, em Nova York, um homem dedicado à vida apresenta uma obra perturbadora. Ele foi diretor do Museu de História Natural de Nova York durante 40 anos. Era o mais notável cientista, presidente da Academia de Ciências de Nova York. Ele resolveu escrever um livro e falar das suas emoções. Todos dizem que Deus não existe. Tornou-se mesmo uma moda. Mas eu me permito apresentar 7 razões pelas quais eu creio em Deus. E aceito qualquer desafio daquele que negue a realidade deste ser pensante, de algo que transcende o meu pensamento. As minhas razões são muito simples. Qualquer um pode experimentá-las. Por exemplo, tome 10 moedas de $1, de R$1, e coloque-as no bolso para tentar uma experiência sobre o acaso ou uma experiência sobre a causalidade. Sem olhar, tente tirar a moeda número 1. As suas probabilidades matemáticas são de 10 tentativas para um acerto. Devolva a moeda número 1 para tentar retirar de imediato a moeda número 2. E a sua possibilidade é de 100 tentativas para um êxito. Devolva essa moeda para tirar a de número 3. E a sua possibilidade é de uma vez em 1000 tentativas. Tente agora ir retirando 4, devolvendo 5, devolvendo 6, 10. A probabilidade é de uma vez em 10 bilhões de tentativas. Então vamos ver se a vida é resultado do acaso. Questão número 2. Quando nós olhamos a vida na Terra, tudo parece tão bem arranjado, tão bem elaborado, porém, se por acaso o fundo do mar fosse mais fundo apenas 3 metros, a vida na superfície da Terra não existiria, porque o oxigênio, que mede 60 quilômetros, seria absorvido pelas águas e não haveria uma fonte nutriente para o ser que estivesse fora dos mares, dos lagos e dos rios. Da mesma forma, nós vemos as marés, e elas são o resultado da pressão lunar, porque a Lua está a 370 quilômetros distante de nós. Mas imaginemos que, por acaso, ela estivesse a 70 mil quilômetros, por acaso, e a vida seria impossível, porque as ondas que ela levantaria lamberia as fraldas do Himalaia. Ou imaginemos que ela estivesse a 400 mil quilômetros. Não teríamos a vida nos oceanos. Então isso não é um acaso. Alguém pensou. Vamos examinar, por exemplo, que esta pressão de 60 quilômetros de oxigênio foi calculada para que a vida pudesse viver, por uma razão. Diariamente caem sobre a Terra o que nós chamamos de estrelas cadentes, asteroides e outras pedras de outros planetas em número de 50 milhões por dia. E quando passam na atmosfera, são ralados e desaparecem. Graças a essa expressão de volume, se não houvesse esses 60 quilômetros, esses asteroides cairiam sobre a Terra e destruiriam, como o asteroide que caiu no México
e extinguiu a vida durante alguns milhões de anos, inclusive a vida dos dinossauros. Então isso não foi um acaso. Qualquer coisa examinou matematicamente. Porém, o mais fascinante nessas observações é que nós temos os dias e a noite. A Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade de 120 mil quilômetros por hora. Nesta velocidade, nós teríamos a realidade do nosso planeta como temos. Mas se por acaso a velocidade fosse apenas de 120 quilômetros horários, a vida era impossível. Porque a noite estaria multiplicada, o dia também. O que não morresse durante a noite pelo frio, morreria durante o dia pelo calor. Mas a Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. É a distância ideal. Se estivesse mais perto, seria destruída pelo calor. Se estivesse mais longe, morreriam todas as formas de vida pelo congelamento. Então, poderíamos citar outras experiências, diz o doutor Cress Morrison, demonstrando que houve um pensamento lógico. Eu creio em Deus por uma terceira razão, que se chama instinto. Todos nós falamos sobre o instinto, mas ninguém sabe onde é a sede do instinto. Por exemplo, as vespas, quando as vespas vão morrer, elas fazem um voo nupcial, até encontrar um saltamontes. Neste momento que encontra um gafanhoto, ela dá uma picada e imobiliza o gafanhoto. Arrasta o gafanhoto, faz um buraco no chão e o coloca. Depois ela desova nas partes não vitais do gafanhoto, nas asas e na parte do abdômen. Voa e morre. Os seus filhos, quando passa o período, nascem e começam a comer o gafanhoto, porque a vespa, para viver, tem que comer carne viva. E então os gafanhotinhos vão comendo a carne viva, ou melhor, as vespas, do gafanhoto. E quando estão em condições de voar, o gafanhoto já não tem mais o que oferecer e sai vitoriosamente para uma nova empresa. Então pergunta, quem ensinou isso à vespa? Que os seus descendentes morreriam se não encontrasse alimento. Uma vespa nunca viu o filho nascer. Por exemplo, os salmões, quando chega a época da reprodução, eles nadam contra a correnteza e voltam aos rios em que nasceram. Chegam ali, desovam, multiplicam-se e morrem. Mas os seus descendentes voltam para as águas de onde foram seus pais. Que radar tem esse salmão? E nunca se encontrou um salmão de um rio em outras águas. Por que ele identifica? Mais curioso é a questão das enguias. Todas as enguias do mundo se reproduzem do Triângulo das Bermudas, que são as águas mais profundas da Terra. Se reproduzem e morrem. Os seus filhos viajam milhares de quilômetros e voltam às águas de onde vieram seus pais. O João de Barro faz o seu ninho durante a primavera. Ele coloca o bico e sabe o vento em que direção virá no inverno. Então ele constrói a porta do lado oposto do futuro inverno e não erra nunca, apesar da nossa meteorologia não acertar nunca. O João de Barro sobrevive. Então quem ou que ensinou o instinto? As aves. Cada uma tem o seu canto, o seu silvar, e passam de geração a geração cantando as belezas que glorificam Deus. Por isso eu creio em Deus, mas eu creio por uma quarta razão, que se chama gene. O gene se encontra na célula. Se por acaso, para dar uma ideia, eu pegar a cabeça de um alfinete
ela comporta 50 milhões dessas partículas que constituem gene. Esse gene é mínimo, mas ele tem toda a história da nossa vida. A queda de cabelo, o tom da pele, a alegria, a sofisticação, os conflitos, estão aí em genes. Mas o que sucede? Se nós pegarmos todos os genes que existem no mundo e destruirmos, e ficar apenas um, e um protoplasma, e um raio de sol, em 10 bilhões de anos, a vida estará tão gloriosa como hoje, com 7 bilhões e 300 milhões de criaturas humanas, fora o reino animal e o reino vegetal. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Eu creio em Deus por uma quinta razão. Mas uma razão que me fascina é exatamente a inteligência. Enquanto o instinto é uma nota monótona que se repete. Mas a inteligência é toda uma partitura musical. A primeira vespa procedeu assim. A última vespa produz assim. Mas a inteligência é a razão pela qual nós podemos entender o incognoscível, dealbar as madrugadas solares, perceber a grandeza da vida através da inteligência. Se nós nos detivermos na grandeza do pensamento do homem, do ser humano apenas, e olharmos o instinto dos animais, ficamos fascinados. Allan Kardec havia esclarecido que o instinto é uma prévia da inteligência, é uma inteligência embrionária. Nós vemos cães, gatos que salvam vidas, pessoas diabéticas conservam gatos para quando tenham a crise ou entrem no surto, eles tocarem o telefone, arrancam do gancho e o sistema de audição de um centro geral, vem de imediato salvar a pessoa. Também os cães. E nós vemos hoje na internet, neste período fascinante, o que o instinto dos animais faz, às vezes, melhor do que a inteligência do homem. Porque eles não erram nunca. E a inteligência, às vezes, se equivoca. Então eu creio em Deus por uma sexta razão. Esta razão é muito curiosa. Existem na Terra 750 mil famílias de insetos. E esses insetos não tomam conta da Terra por uma razão. Todos eles respiram através de um tubo. Mas à medida que crescem, o tubo não cresce. E então eles morrem por asfixia. Então dizemos que a cigarra morreu de cantar. Nada. Ela vai respirando e explode, porque não tem capacidade no tubo para ter uma vida longa. Mas isso não é acaso, foi programado, porque se elas crescessem, ou esses insetos crescessem, na razão direta do que nós temos, que é o pulmão, a vida seria impossível. Imagina, 3 pulgas aqui dentro com o tamanho de um elefante, o que é que não faria de nós? Se uma barata, ela intimida tanta gente. Imagine se ela tomasse o tamanho de uma águia e saísse voando aqui. Não teríamos a conferência. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma outra razão. Aconteceu na Austrália. A Austrália é um país sitiado pelo mar. É uma grande ilha. E era um país mais para outras formas de vida, nem para a agricultura. E então os australianos queriam transformar o seu país em áreas agrícolas. Tiveram uma ideia de plantar um cactus que pudesse fazer cercas vivas, porque os ventos do mar destroem todos os seminários de vida. Então colocaram o cactus e aguardaram. Mas o cactus não tinha inimigos naturais na Austrália, não tinha insetos que gostassem de o comer. Eles se multiplicaram e foi um desastre. 10 anos depois, a Austrália perdeu algumas fazendas. Usaram lança-chamas, usaram tratores, usaram
venenos especiais. Os cactos, o vento levava o pólen e chegou a fechar aldeias e cidades. Então foi dado um alarme internacional. Na capital da Austrália, ou melhor, em Sydney, a sua cidade mais importante, entomologistas, estudantes de inseto reuniram-se para descobrir um inseto que gostasse do cactus e que se reproduzisse muito para acabar com aquele terrível inimigo. E acharam os insetos, ninguém sabe aonde, no Nordeste brasileiro. Era bom reprodutor e se multiplicava muito. Então levaram os insetos brasileirinhos e soltaram nos cactos. Eles começaram a comer cactos e a ter besouros. Então começou-se a ter medo, que ia ser tanto besouro que agora ia comer as criaturas. Deu-se o fenômeno natural da ecologia. À medida que eles foram devorando os cactos, houve um equilíbrio. Ficaram cactos para besouros e besouros para cactos. E hoje a Austrália é um país agrícola. Mas eu creio em Deus por uma sétima razão. Pela imaginação. Só se pode crer em Deus através da imaginação. Não foi por outra razão que o egrégio codificador da doutrina espírita, como se referiu a nossa Sueli, antes de escrever a obra máxima da filosofia universal, que é o Livro dos Espíritos, conta Humberto de Campos, deitou-se, pediu a Deus inspiração. Como ele começaria esta obra? Qual seria a primeira questão? E então ele despertou com a presença psíquica de Deus e escreveu a questão número 1. Que é Deus? Notem, que é Deus, não quem é Deus. Porque a partícula quem dá a ideia de uma pessoa. Quem é o homem. Que é a coisa. Que coisa é Deus? Mas não se pode definir o indefinível. E não se pode mensurar o infinito. E a resposta é a mais notável da filosofia universal. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas ele não se conformou e perguntou: que provas se tem da existência de Deus? E os espíritos responderam em um axioma que diz: todo efeito provém de uma causa. Logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Isso nos leva ao Salmo número 19, que fala da glória de Deus. As estrelas dos céus cantam a glória de Deus e as suas mãos na grande construção universal. Realmente, se nós olharmos para os céus em uma noite suave de inverno, poderemos dizer: mas eu vejo milhões de estrelas, e nos enganamos, porque são visíveis apenas 5.000, isto é, 2.500, porque do outro lado estão as outras 2.500. Quem duvidar, na saída pode contar para verificar. Então, nós ficamos admirados e pegamos um binóculo. Com o binóculo, nós vemos aproximadamente 150.000 estrelas. Pegamos um telescópio doméstico e podemos ver 1 milhão de estrelas. Vemos a Monte Palomar, na Califórnia, e olhamos através de um telescópio e podemos ver 30 milhões de estrelas. Então nós montamos o telescópio Hubble, que já terminou a sua missão e continua mandando imagens à Terra. E nós veríamos 1 bilhão de estrelas em nossa galáxia, que é uma galáxia subdesenvolvida. Nós estamos lá, porque existem 200 bilhões de galáxias. E agora, a astronomia, depois da visão da física, assevera que nós estamos no universo com 6 sextilhões de estrelas cantando as glórias de Deus.
Então olhamos uma estrela e dizemos: aquela é a espiga da Virgem, é uma estrela de primeira grandeza. Aquela é Andrômeda, e podemos dizer que ela tem na sua superfície a luminosidade gloriosa que deflui de aproximadamente 15 mil graus centígrados. Olhamos o Sol, que já é uma estrela em decadência, porque é de quinta grandeza. As estrelas são como as mulheres, quando jovens brilham. Na idade madura, elas viram quinta grandeza, ficam um pouco arriadas, e o microscópio do silicone ajuda a melhorar a situação. Mas chega um momento em que não há recurso, tudo cai. Então, as estrelas morrem, transformando-se em anãs. Mas por quê? Porque o Sol, para sustentar os astros que ele compõe a grandeza, 8 planetas, porque Plutão saiu da moda, é um planetoide. E todos os astros que ele compõe, ele transforma matéria e energia na razão direta de 420 milhões de toneladas por segundo. E claro, um dia vai acabar, mas daqui a 10 bilhões de anos. Eu terminei uma conferência sobre astronomia e espiritismo em uma cidade do sul, e quando eu terminei, veio uma pessoa de quinta grandeza. Ela chegou-se para mim e perguntou: Divaldo, é verdade que o Sol vai se acabar? Eu digo: verdade, astronômica. Mas por quê? Eu estou tão preocupada. Quando será? Eu digo: minha filha, 11 bilhões de anos. Ela disse: ai meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Claro que ela vai ter, é tão fascinante que a estrela chamada Alfa de Hércules é tão grande que, se colocarmos no lugar do Sol, ela terá um volume muito maior e engolirá Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra no seu bojo, porque ela é 81 mil vezes do que o Sol, cantando as glórias de Deus. Então a criatura humana que contemple os astros abaixa a cabeça envergonhada e leva a língua à parte superior da boca, e ali no palato a pessoa tem uma emoção e leva a mão à cabeça e diz: meu Deus. Ao levar a mão à cabeça, toca aproximadamente 100 bilhões de neurônios, que são a nossa vida, todos eles em harmonia vibratória, através das poliideias, através dos hormônios que intercambiam para as comunicações, cantando a glória de Deus. Então, nós instalamos a língua e movimentamos 5 milhões de vibrações gustativas. E dizemos: ai meu Deus, se eu achasse agora um acarajé, e logo a boca enche de água, porque o estômago ouviu, e ele tem 3 milhões de glândulas. O estômago, ele já preparou suco gástrico para o acarajé. E quando nós vamos sair, diz: não vou tomar acarajé nada, eu vou comer um bom beiju paraibano. Ele diz assim: ai meu Deus, esse cara não tem jeito. Muda aquela estrutura e vai preparar ácidos, sais e produtos para digerir aquilo que nós acabamos de pensar. E você na hora H diz assim: mas eu não posso comer isso porque eu sou diabético. Ele diz: eu vou morrer antes de acertar o estômago desse cara. E então, cantando as glórias de Deus, e nós nos levantamos. Quando nós nos levantamos, o nosso sistema nervoso automático funciona, porque nós levantamos no automatismo, e nós movimentamos 150 mil quilômetros de veias, vasos e artérias, em um circuito perfeito, porque ele é autoconstrutor, ele realiza a sua própria grandeza, e a isso
o notável Dr. Cressy Morrison chama vida. Que é vida? Quem pode definir vida? É o desafio. Qualquer definição de vida é incompleta. Ninguém sabe o que é vida. É um mistério. Bem, para o químico, a vida são as moléculas. Para o agricultor, são as sementes. Para o artista, é a imaginação. Para o poeta, é o canto. Para cada um de nós, a vida tem um sentido, mas a vida transcende tudo isso. Imaginemos uma raiz de planta, desce o pântano, e ali no pântano absorve a água pútrida e transforma esta água quimicamente em perfume de uma flor, em um fruto saboroso. O que é a vida? Que pega a água e transforma em madeira. Que mistério é esse da vida, capaz de apresentar-se na multiplicidade de expressões que enriquece a vida. Então a vida, dizendo com Claude Bernard, o extraordinário pensador e biólogo da França, a vida é um ato de amor. E é através do amor que nós poderemos entender Deus. Permitam-me narrar algo emocional que nos dê uma ideia do sentido da vida. Havia em São Francisco, na Califórnia, a mulher mais rica dos Estados Unidos. Bem, estamos no século XIX. Ela casada com o governador da cidade, que também era senador da República, e possuía um filho. Era uma mulher feliz, porque era magra. Ainda tinha isso? Era magra. Então era uma felicidade incomparável. Pois Madame era considerada a mulher mais invejada de Califórnia. Ela mantinha uma carruagem folheada a ouro. E quando a carruagem descia as ruas de São Francisco, com um lenço de seda belga, ela provocava inveja do aplauso que a multidão lhe dava. Mas Madame era muito singular. Madame adorava o filho. Bem, no jeito moderno de muitas mães, adorar o filho é dar coisas, é ser alguém que fornece, porque ela não se dava. E o amor só é amor quando nós nos damos, senão é negócio. Madame morava na Grande Bahia, em Palo Alto, o local lindíssimo da Baía de São Francisco, e morava num castelo. As amigas diziam: mas Madame, e esse seu filho? Ela dizia: ah, meu filho é a criança mais feliz da Califórnia, porque eu tenho uma babá alemã, eu tenho uma ainha de natureza nascida na França, ele tem uma servidora americana, mas eu prefiro mais tarde colocar uma inglesa. Ele tem tudo. Metade do nosso lar, do nosso castelo, é de Leland. Leland é uma criança feliz, sonhadora, mas não era verdade. Porque ele tinha tudo isso, mas não tinha mãe. Porque a mãe vivia muito ocupada. Era a primeira dama. Tinha que cuidar dos negócios do marido, que era dono de uma rede de bancos. E raramente encontrava-se com Leland, bem, uma vez por semana. Porque quando Leland acordava, a mamãe estava dormindo. Quando Leland ia para a escola, a mamãe ia para o cabeleireiro. Os horários eram todos confusos, mas uma vez por semana, aos domingos, a família se reunia. E então, o senhor governador e senhora acompanhavam Leland. Mas ela não lembrava de ter abraçado Leland. E Leland amava a senhora, no sentido inverso do tempo que ela possuía. E Madame lhe dizia: Leland, tu tens olhos verdes, são duas esmeraldas que eu gostaria de ter no pendentif, no meu pescoço. Se eu pudesse, arrancava teus olhos, meu filho, e faria um colar com as duas gemas, que são teus olhos verdes. Ele sorria encantado. E Madame tinha sua vida muito feliz. Mas diz o ditado que não há felicidade que sempre dure.
E um dia veio a má notícia. Madame tinha uma tia muito pobre, dessas velhas que têm a ousadia de nascer em famílias ricas. Ela morava num arrabalde de São Francisco e morreu. E como pobre gosta muito de criar problemas, ela achou de morrer na primavera. Podia ter morrido no inverno, ninguém notava, mas ela morreu em plena primavera. E foi um problema, porque os jornalistas colocaram: Madame está de luto e durante uma semana não pode sair de casa. Tem que conservar o luto. Quando ela leu, ficou desgostosa, porque as mulheres, quando ficam em casa, ficam desgostosas. Ela correu ao marido: esquecerá de mim nesta casa, neste museu. E o marido, que era um pouco mais velho do que ela, 30 anos, um pouco, bateu no ombro e disse: meu bem, vá divertir-se com Leland, porque muitos pais têm filhos para distração. Eu conheço alguns que têm o retrato do filho, a fotografia. Eu falei retrato porque é do meu tempo. A fotografia na carteira. E muitas mães colocam até aqui o número dos filhos em ouro. Mas é só, para todo mundo saber. Muito bem. Ela lembrou que tinha Leland. Saiu correndo e foi para a ala esquerda. Quando ela chegou ao corredor, ela começou a escutar uma música suave que saía da sala. Ela empurrou a porta e sobre um tapete persa imenso estava um clavicórdio, um pioneiro dos pianos, e Leland tocando a música. Ela se aproximou comovida, sentou-se e ficou olhando os olhos verdes de Leland, que pareciam sorrir. Quando Leland terminou, ela perguntou: meu filho, é uma música tão triste. É, mamãe. Mas por quê? Eu gosto. Você sabe cantá-la? Sim, mamãe, vou cantá-la. E cantou-a. Aquela voz de rouxinol ferido, melancólica, comoveu Madame. E Madame perguntou: meu filho, por que você gosta dessa música? O que é que ela conta? Ela conta uma história, mamãe. Uma história de pescadores. Um pescador vivia na praia, na Normandia, na França. E todo dia pela manhã, ele ia ao mar. A mãe, a mulher e o filhinho, filho único, acompanhavam. Ele entrava na barca e dava adeus. E ao entardecer, todos iam esperá-lo. Ele voltava trazendo peixe e alegria. Mas um dia ele foi e não voltou. Não voltou à tarde. Ela esperou a noite toda e ele não voltou, nem na manhã seguinte, nem no entardecer, nunca mais. Então ela ficou muito triste e disse ao filho: espera por mim, eu vou buscar teu pai. E adentrou-se nas águas e não voltou nunca mais. E ele está lá sentado, aguardando que as sereias devolvam seus pais. Oh, Leland, mas é uma história muito triste. É, mamãe, eu gosto dessa história. Por quê? Porque se parece comigo. Leland, teu pai é o homem mais rico da América. É, mamãe, eu sei, mas ele nunca tem tempo para vir me ver. As sereias, o dinheiro tomam conta dele. Mas eu, meu filho, também, mamãe. Você vai atrás de papai e nunca tem tempo de me vir buscar aqui na praia, sempre esperando por você. Madame era sensível. Ela abraçou o filho. Leland, perdoa-me, agora eu ficarei contigo, vamos brincar. E saiu a correr pelos jardins e descobriu que amor é convivência, amor é carícia, amor é ingenuidade. Essas tolices que um amante diz ao outro, essas coisas que provocam riso. E então ela notou que amava o filho mais do que imaginava. No dia seguinte também, no terceiro dia, então Leland lhe perguntou: mamãe, por que você está me visitando todos os dias? Ai, Leland, eu nunca te falei, mas nós temos uma tia. Tínhamos. Era muito pobre. Pobre quer dizer, ela morava num bairro pobre,
para ver como é que pobre vivia. Coitada, e morreu. Mas mamãe, há um preconceito social, aliás, uma disposição ética, que é quando morre um parente próximo, nós devemos guardar o luto por uma semana. Não saímos. Então ela morreu na semana passada, e somente na segunda-feira é que eu posso ter a vida normal. Mamãe, quer dizer que quando morre uma tia, você fica dentro de casa? Leland. Mamãe, quantas tias você ainda tem? Não, Leland, não é assim. Mas as amigas de Madame, essas amigas são muito interessantes. Pusilânimes, algumas, hipócritas, outras invejosas, a maioria. Uma delas chegou à casa e disse: querida, eu tive uma ideia de você sair deste desterro. Eu descobri que aqui em São Francisco tem um orfanato. Então você poderia anunciar aos jornalistas que amanhã, domingo, você vai levar um óbolo de caridade. Então vai aparecer sua fotografia nos jornais, a caridade vai ser decantada. Já imaginou? Madame teve a coragem, na sua dor, de ir atender os órfãos. Ai, Madame, achou aquilo uma maravilha. Aceitou, mandou preparar guloseimas, mandou preparar a carruagem, mandou avisar no orfanato. E quando ela desceu, e 2 auxiliares vestidos a caráter carregaram as bandejas com doces, ela viu Leland na porta. Ele estava vestido de veludo azul, com chapéu grande de Gainsborough. Ela então olhou, agora amava o filho. Ele nunca tinha entrado na carruagem. Então ela perguntou: Leland, queres vir? Oh, mamãe. Ele desceu a escada, abriu a porta, entrou. Ela deu sinal, a carruagem avançou. E ele perguntou: mamãe, aonde vamos? A um orfanato, Leland. Mamãe, que é orfanato? Leland, tu tens 11 anos e não sabes o que é orfanato? Não sei. Ninguém nunca me falou lá em casa. Orfanato, Leland. Orfanato orfanato é lugar de órfãos. E órfãos, mamãe? Que são órfãos? Mamãe era muito rica, mas não era muito lógica. Que são órfãos? Tu não sabes o que são órfãos? Órfãos, Leland, são esses miseráveis, esses moleques de rua, essa ralé, esses meninos mal educados que tu vês por aí, são órfãos. Chegou ao orfanato. A porta do orfanato estava aberta e os órfãos estavam lá de fora. Então, os servidores de Libré saíram com as bandejas e Leland saltou e disse: mamãe, os órfãos são crianças. E começou com uma bandeja, ofereceu um órfão e perguntou: seu nome? John. E John comia com a boca, comia com os olhos, comia com a mão, botava no bolso. Porque os órfãos têm uma fome em todo lugar. Maltrapilhos, o cabelo mal cortado, as unhas sujas, mal lavados. São assim os órfãos, invariavelmente. E Leland adorava. E deu a uma menina e perguntou: como é seu nome? Mary. Oh, Mary, coma mais. E mais adiante: seu nome? Paul. John, Mary, Paul. Mamãe. Deixou ele a bandeja vazia, pegou outra. Quando Madame viu o seu menino com aquela ralé, chamou Leland: venha, meu filho, vamos embora, vamos embora. Mamãe, os órfãos têm fome. Que interessante. Lá em casa tem tantos pães e eu não tenho apetite. Então se dá aos cães. E eles têm fome e não têm pães. Leland, isso não é comigo. Mamãe, por que papai? Leland, isso é questão de política. Não te envolvas. Mas mamãe, são crianças. Leland, vamos embora. Então ele chegou na carruagem e gritou: eu vou voltar para falar com vocês, meus irmãozinhos. Madame ficou estarrecida. Leland, não são teus irmãos. Isto é a ralé, é a vergonha. Arrependo-me de ter te trazido. Mamãe, John, Paul, Mary e os outros são... Leland, não interessa.
Interessa que tu és rico e eles são miseráveis. Mamãe, eu queria dar um presente aos órfãos. Você se lembra que no Natal, meu padrinho me deu $1.000? Claro que eu me lembro. Eu queria dar os $1.000 para os órfãos. Leland, eu apliquei o teu dinheiro numa caderneta especial, que teu pai e eu fizemos. Mas mamãe, que são $1.000 para nós. Esse seu colar custou 40 mil. E você tem tantos lá do seu quarto. Leland, eu te proíbo de falar dos órfãos. Leland sorriu e abaixou a cabeça. Quando chegaram a Palo Alto, ele disse, mamãe, vem cá. Pegou-a, levou à janela e perguntou, mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. E os órfãos? Leland, mamãe, aonde estão os órfãos? Ali, meu filho, em São Francisco. Mamãe, eu queria ir ver os órfãos. Não, Leland, não iremos nunca mais. No dia seguinte, Madame recuperou o movimento, mas ela foi brincar com Leland. Quando ela chegou sorrindo, ele estava à janela e disse, mamãe, é daquele lado que estão os meus irmãozinhos. Leland, tu não tens irmãos, tu és filho único. Mamãe, mas eles são crianças como eu. Eu gostaria tanto. Leland, não me fales. Uma semana depois, Leland adoeceu. Passou a ter febre. Chamado o médico, examinado, o médico disse, ele tem uma doença emocional. Ai, a loucura que deu no meu filho, uma neurose. Ele quer ir ao orfanato. Então, senhora, deves levar, porque ele pode morrer. Morrer? Sim. Quando nós temos um desejo profundo, introjetamos, ele se transforma num vírus cerebral e mata. Mas eu não levarei nunca. Então, tem uma solução. Retire-o da Califórnia. Muito boa essa solução. Irei fazer uma viagem internacional. Combinou com o marido e programou fazer uma viagem à Europa, no tempo dos grandes transatlânticos. A cidade tomou conhecimento. E no dia aprazado, Madame Leland, várias auxiliares, seguiram. O marido foi despedir-se. A Filarmônica de São Francisco foi tocar. E ali no parapeito do navio, enquanto ela dava adeus às amigas com seu clássico lenço branco belga, Leland perguntou baixinho, mamãe, para onde vamos? A Europa, meu filho. Mamãe, eu não vou abusar, mas de que lado está o orfanato? Ali, Leland, ali. E não me fales mais. O navio partiu. E quando desapareceu terra, ele disse assim, mamãe, eu sei que você não gosta, mas de que lado está São Francisco? Daquele lado, meu filho. Então é lá que estão os órfãos, os infames órfãos. Madame chegou a Barcelona. Quando saltou, Leland olhou a beleza de Montjuïc, a grande montanha no cais de Barcelona. Olhou para um lado, para o outro. Mamãe, de que lado está a América? Ali, meu filho. Ah, então é lá. É, meu filho, é lá. Mas tu nunca mais voltarás. Madame ficou em Barcelona, atravessou os Pirineus, foi a Paris. E em Paris, no mais belo recanto de Paris, no apartamento de luxo, Leland subiu e, chegando à sacada, olhou a beleza da cidade. Ainda não havia La Tour Eiffel. E ele perguntou, mamãe, aqui em Champs-Élysées, onde estão meus órfãos? Leland, eu também não sei. Eu perdi o endereço. E Leland ficou triste. Atravessaram o Canal da Mancha, foram a Londres, voltaram ao continente e foram à Itália. Era verão. Hospedaram-se na Via Ápia antiga. E no hotel de luxo alugado todo o andar,
Leland correu à janela: mamãe, me diga onde está São Francisco? Eu também não sei, meu filho. E ele ficou triste. No segundo dia, apresentou febre. Chamado o melhor médico de Roma, atestou febre amarela. Era incurável naquela época. E então, Madame ficou desesperada. No segundo dia ele estava como um cadáver que respira. A respiração difícil, a febre alta. E agora vários médicos disseram: ele vai morrer. Não, não pode morrer. Ele é meu filho. Não pode morrer. Mas não há cura. A rainha Vitória perdeu membros. E nem o médico sabe. Naquela noite, calor em Roma, as servas movimentando leques de plumas para criarem ar. Leland, quase delirando, disse: mamãe, leve-me até a sacada da janela. Ela carregou seu tesouro e, chegando na sacada, ela disse: meu filho, vire a cabeça e olhe em frente. Lá está São Francisco. Lá estão os seus órfãos, os seus irmãozinhos. Fique bom depressa para poder brincar com seus irmãos. Mamãe, eu estou tão cansado. Eu quero me deitar. Madame levou, colocou no leito, pálido e avermelhado, da febre e do desgaste orgânico. As servas de joelho, um sacerdote ao lado esperando. Quando Leland ergueu-se com os olhos esbugalhados, disse: mamãe, mamãe, os órfãos estão chegando. Olá, John. Olá, Paul. Mary. Não são os órfãos, meu filho. É delírio da febre. Mamãe, eles estão me chamando. Leland, meu filho, não vá. Mamãe, mamãe, os órfãos estão me chamando. Mamãe. Tombou da cama. Madame desmaiou. E quando acordou, os olhos de Leland estavam abertos com as duas esmeraldas que ela cerrou delicadamente. Mandou embalsamar o corpo do filho. Pediu licença às autoridades para levá-lo para os Estados Unidos. E 3 semanas depois, um grande transatlântico parava no porto de São Francisco. Metade da cidade foi visitá-la. A guarda real do grande governador, abatido, desfeito. Madame não era mais aquela mulher, envelhecera. Os olhos estavam tristes, a face magoada, chorava a cada instante. E Leland desceu no caixão de mogno e cristal, nos ombros da guarda de honra. A orquestra sinfônica de São Francisco ali estava, e Madame mandou colocar o caixão dentro da carruagem. E para espanto de todos, ela disse: para o orfanato. A pé, todos acompanharam a carruagem que levava Leland. E quando lá chegaram, os órfãos saíram, chegaram à porta aturdidos, e ela agora enlouquecida, abriu a porta da carruagem, o caixão de pé, e ela disse: Leland, perdoa-me, meu filho. Aí estão os teus irmãos, os órfãos. Perdoa-me, perdoa-me, Leland, perdoa-me. E levou para Palo Alto, onde sepultou no alto da montanha, e colocou um mármore de Carrara branco sobre o túmulo. Plantou uma roseira vermelha, para que na primavera
as pétalas de sangue caíssem sobre o mármore branco. E Madame mandou reconstruir o orfanato. No ano seguinte, ela construiu 2 orfanatos em São Francisco. No ano imediato, o senador morreu. O senador Stafford morreu. E Madame descobriu que os órfãos não apenas necessitavam de mães e de pães, mas também de educação. Vendeu tudo que tinha, tudo. E transformou na Universidade Stanford, na Baía de São Francisco. E ela foi visitada em 1905, já idosa, por um jornalista brasileiro, que depois de anotar esses dados, perguntou-lhe: Madame, você deu tudo que tinha? Tudo que tinha. Vendi tudo. Esta casa é modesta e eu vivo nela, porque tudo que eu tinha eu dei aos meus filhos órfãos. Madame, e você deu aqueles $1000 que o padrinho de Lela de Stanford lhe deu? Esse não. Esse eu fiz uma fundação para educar qualquer criança órfã de olhos verdes, em homenagem ao meu filho. Eles terão a universidade de meu filho, graças a esta última doação. Eu visitei posteriormente, na Grande Bay de São Francisco, a Universidade de Stanford. Fotografei Leland, fotografei Madame e o senador Stafford, e guardei. E um dia que eu fui falar em São Francisco, estava em uma igreja mormon, e de repente eu vejo entrar um jovem de 11 anos, eu sabia da sua idade, com um chapéu de veludo e de plumas, e aigrette, uma pluma muito rara, vestido à moda de botas. Ele entrou e disse: Divaldo, não deixe de visitar nunca as crianças pobres, a ralé, os miseráveis, os sem ninguém, como mamãe chamou. E graças a Deus, a quem ela se entregou, o meu tema é: entrega-te a Deus. Ela subiu a grande montanha do sacrifício, entregue a Deus por amor a mim, seu antigo amor de inúmeras reencarnações. Eu vim à Terra com o propósito de tocar a alma querida de mamãe, em nome de Deus, que a religião lhe pregava, mas que ela não sentia. Então, através da dor decorrente do amor, ela fez a sua entrega a Deus. E eu nunca mais, desde o ano de 1988, nunca mais eu me esqueci de Leland Stanford, de Madame Stanford, da Universidade Stanford, onde esteve Albert Einstein, hoje considerada uma das 10 melhores do mundo, porque o amor é Deus, e enquanto não nos entregarmos ao amor, Deus, como muito bem disse a nossa Sueli, não será captado por nós. Eu confesso que não amava a Deus, isto é, eu falava como todo mundo falava, mas Deus é inconcebível para a minha imaginação. Então eu não podia amar a algo que eu não entendia, que eu não compreendia em absoluto, por mais que eu imaginasse. Ele transcende, como Buda dizia, só o universo, o infinito e o absoluto entendem o absoluto, o infinito e a grandeza
que são Deus. Até um dia que eu resolvi enfrentar Deus. E de joelhos, eu havia saído do catolicismo e estava entrando na abençoada doutrina espírita. De joelhos, como eu fazia na igreja, eu repeti uma frase do Sadhu Sundar Singh, o grande místico da Índia: aparece-me. Se tu és Deus, aparece-me. E fiquei defronte da parede, olhando e olhando. Então eu ouvi uma música que parecia o próprio vento, aquela musicalidade. E então eu escutei uma voz, claro que não era de Deus, mas uma voz da transcendência que dizia: viaja para dentro, vai até ao âmago do teu coração e ama. Se algum dia tu amares de tal forma que nada mais te importe, tu te terás entregado a Deus. E a partir daquele dia, eu fiquei procurando esse amor que me desse vida e coragem para renunciar a tudo e entregar-me a Deus. E agora, aos 91 anos de idade, eu amo Deus, porque eu encontrei dentro de mim e percebi que eu era Deus, com D minúsculo, porque transformei a minha vida em um relicário de orações. Como disse muito bem a Sueli, diminui a intensidade dos fenômenos mediúnicos. Renunciei, se é que o médium pode fazer, há várias faculdades que chamam a atenção, e preferi a faculdade da incorporação de espíritos sofredores, aqueles que ninguém quer, de entidades obsessoras, que exigem muito do animal que é o médium, do seu fluido, da sua energia animal. Aprendi a silenciar na mediunidade. Aprendi que Deus é o grande silêncio do coração. Porque estou entendendo que também eu, nas minhas imperfeições, serei capaz de amar a ponto de dar a vida, porque Deus está dentro de mim. Então a entrega é esse ato de estar com os joelhos desconjuntados, como falou Paulo, e prosseguir. Aos 91 anos, com vários problemas de saúde, principalmente esse que provoca dores às vezes lancinantes, amigos me dizem: descanse. Mas eu não posso, porque meu pai, disse Jesus, até hoje trabalha, e se eu for para o descanso, eu vou para a inutilidade. E enquanto houver um hálito de vida, a essa doutrina que me fez entender Deus e amar a misericórdia da imortalidade desses seres que vivem e que a todos nós nos sustentam. A cada instante eles estão conosco, choram com nossas lágrimas. Nossas mães, nossos pais que vivem, vertem pranto quando choramos, sorriem quando sorrimos, dizem-nos palavras dúlcidas. Quem tiver seu pai e sua mãe ainda no corpo, vá buscá-los, louve-os, porque quando morrem, fazem muita falta, são impreenchíveis. E se já morreram, em homenagem a eles, façam algo por algum pai, por alguma mãe, no asilo, abandonados pelos filhos ingratos. E tenho a certeza que se estarão entregando a Deus.
Entregar-se a Deus é louvá-lo, é cantá-lo, é vivê-lo, é não reclamar, é ter a coragem de dizer: eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que eu te quero dizer, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos olhos meus, que podem permitir ver os céus infinitos, as cores de todas as flores, e a ave que voa, suave e digno da beleza do azul. Mas diante da minha visão, eu contemplo na terra aqueles que são cegos, e por eles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento no ramo do olmeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Mas diante da minha audição, eu constato os surdos, que não têm emoção, e te digo que depois desta lida na outra vida, eles também ouvirão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que legisla, pela voz que alfabetiza, que trauteia uma canção, e o teu nome murmura em dúlcida oração. Pela minha faculdade de cantar, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas e retiram mágoas das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, o desamor, pelas mãos que no seio retém o filho de um corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, meu Deus, porque eu posso andar, e diante do meu corpo perfeito, eu quero rogar pelos paralisados, aleijados, que se não podem movimentar. Eu sei que depois desta lida, desta expiação na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. É muito importante ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, é um ninho, ou uma casa no caminho, é um duplex, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele sim exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, então eu não reclamarei, eu direi, se não tiver um gato nem um cão, obrigado, Senhor, pela minha solidão. Muito obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção, obrigado, senhores.